e som, e, tá ruim? E som. E, som, e, som. 2, som. E, som. Vou ficar no 2. Prega da Luísa Rosa. Som.
Ei. Boa noite a todos, paz do Senhor a todos. Gostaria de avisar que daqui 4 minutinhos nós vamos começar o culto. Então, todos vocês que quiserem beber água, ir no banheiro, a hora é agora, ok? E gostaria de pedir também, por gentileza, que todos nós... Ô Jonas, agora já que vai transmitir, pede para sentar do lado de cá. Como que você se posicionou? Esse culto será transmitido. Olha, o Lu deve estar orgulhoso da equipe dele, né? Esse culto será transmitido por a nossa equipe maravilhosa. E eles pedem por gentileza para que todos vocês sentem do meu lado esquerdo, por gentileza. Começaremos em 3 minutos agora. Boa noite, meu povo! Não, não. Povo! Melhorou um pouquinho, mas até o final vocês aquecem esse negócio. Paz do Senhor a todos. Tá chegando mais gente, né? Já passou os 5 minutos. Vamos chegar. Que hoje Deus quer falar com cada um de nós. Olha para alguém que está do seu lado e fala: que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Muitas pessoas poderiam estar em vários lugares, ou estão. Você poderia ter escolhido qualquer outro lugar para estar, mas você escolheu começar a sua semana no melhor lugar. Sua semana ainda não, né? Mas você escolheu o sábado para estar no melhor lugar. Você podia estar num show, você podia estar num pagode, você podia estar na praça, você podia estar fazendo 1001 coisas, mas você escolheu o melhor lugar, que é o centro da vontade de Deus. E quando nós escolhemos entregar a nossa juventude para o Senhor, Ele faz grandes coisas na nossa vida. Amém, irmãos? Fique de pé comigo.
Hoje nós estamos com muitas ausências, muita gente viajando. O povo daqui é muito chique, né? Eles viajam direto, brincadeira. Mas coincidiu realmente muita gente viajando hoje, muitos aniversários. Mas tem muita gente que não veio por motivos realmente importantes, motivos de força maior. Só que eu tenho uma notícia extremamente importante para dar para cada um de vocês. E essa notícia é: muitas pessoas importantes não veio, mas o mais importante está aqui nessa noite. Ele não atrasa, e antes que nós sequer pensássemos em planejar esse culto, antes de eu convidar quem iria fazer o louvor, antes de eu pensar qual mensagem eu iria trazer, antes de eu planejar qualquer coisa que estaria acontecendo aqui, Ele já tinha planejado tudo, e tudo está sob o controle dEle. E eu quero te dar uma notícia: se você abrir o coração para Jesus nessa noite, você vai ser impactado pela presença dEle. A palavra dEle nos garante que onde 2 ou 3 se reúnem no nome dEle, Ele se faz presente. Então, quando essa igreja se reúne no nome do Senhor, a presença dEle é real nesse lugar. E se nós abrirmos o coração, nós seremos inundados por essa presença. Você acredita nisso? Então comece a falar com o Senhor, comece a falar com Ele. Ele é Pai, você é filho, filho sabe falar com o Pai. Fala com Ele, apresenta para Ele a sua vida. Oh Deus, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença e nós viemos para buscar o Teu reino, Pai. Porque o Teu reino é o único reino que é eterno, Pai. O Teu reino, Pai, é inabalável e eterno. E nós viemos aqui para buscar a Tua presença, certos que nós não sairemos daqui da mesma maneira que entramos. Pai, nós não aceitamos sair daqui da mesma maneira. E não é nada contra colocar o Senhor contra a parede, não é nada disso. Só que quando um coração está aberto para o Senhor, algo novo acontece. E nós entramos neste lugar e fazemos deste lugar a Tua casa. Essa casa não é nossa, esse lugar não nos pertence, essa casa é sua. Faz o que o Senhor quiser. Tudo que está planejado aqui, Pai, é para louvor e adoração do Teu santo e glorioso nome. E tudo só tem sentido se o Senhor estiver aqui. Porque se o Senhor não estiver aqui, nós não queremos continuar este culto. Mas certos que a Tua presença está no nosso meio, nós vamos Te adorar, nós vamos Te glorificar, Pai. E uma coisa te pedimos: enquanto nossa adoração sobe, que a Tua presença possa descer. Enquanto a nossa adoração sobe, que Tu possa encher os corações que aqui estiverem abertos, Pai. Fica conosco neste culto, porque é tudo em Ti, por Ti e para Ti. Só você que veio aqui para adorar o Senhor, você vai levantar as suas duas mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, e aplaudir e glorificar ao nome do seu Deus. Oh! Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante ao Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cante a Ele. E
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, e me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, e me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, Cante bem alto ao Senhor. gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Somente aqueles quebrantados pelo chamado do Senhor. Aplauda bem forte. Aleluia. Nós queremos estar na tua presença, Senhor. Você pode erguer as suas mãos bem alto e dizer: nós corremos para ti, Senhor. Tudo que há neste mundo, ó Pai, não se compara à tua presença. Corro enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final, com as palmas, que eu corri atrás do vento. Que nós precisamos, o que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode me dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, aleluia. Nós queremos estar na tua presença, Senhor.
acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. Mas nós sabemos, Deus, do que eu preciso. Os homens não podem dar o que eu preciso. A prata não vai comprar o que eu preciso. O mundo não pode me dar o que eu preciso. É habitar contigo. Atraia-me para perto de ti e esconda-me, oh Deus, atraia-me para perto de ti e esconda-me, ah, Senhor. Aleluia, porque Deus é bom e Ele é fiel. Quantos creem? Você pode erguer as suas mãos e cantar esta oração ao Senhor, amém? Porque o nosso Deus, Ele é bom e a fidelidade dEle jamais, jamais vai se comparar. Cante ao Senhor, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Nós cantaremos, Senhor, e exaltaremos o Teu santo nome, Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. E és fiel em todo o tempo, e em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nós cantaremos, Tua doce voz nos aquece, Senhor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Lego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E a bondade do Senhor, ela nos segue. Você crê? Aleluia.
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Cante a Ele. Em todo o tempo tu és tal. Tu és bom, Senhor. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantaremos, Senhor. E és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Mas Jesus, você pode aplaudir mais alto. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Quem está feliz diz amém. Quem está muito feliz diz aleluia. Glória a Deus. Nós estamos na casa do Senhor, então nós temos que estar alegres. Como é bom estar na casa do Senhor. Amém, irmãos? Daqui a pouco eu vou estar ministrando. Está pronto os avisos aí, Jonas? Daqui a pouco eu vou estar ministrando, mas antes a gente gostaria de passar alguns avisos da nossa semana. Paz do Senhor, igreja, sejam muito bem-vindos. Nosso culto é transmitido e gravado. A permanência no local autoriza o uso de imagem. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Sábado é dia de Juventude e EPAS. Passe no canal e confira o horário e o local. Aos domingos, escola dominical, às 8h30 da manhã. A última sexta-feira do mês é dia de vigília e oração. Ela acontece às 20 horas no sítio IEPAS.
Você pode ajudar o próximo contribuindo com o FAIEP, com o nosso Bazar Solidário Vida e Amor. Procure a Diaconia da Igreja para se informar como você pode ajudar. Participe de um grupo familiar, um tempo de comunhão e crescimento que acontece na nossa igreja durante vários dias da semana em vários locais da nossa cidade. Para mais informações, procure a nossa equipe. Os nossos cultos de celebração acontecem aos domingos, às 9h30 e às 19h. Glória a Deus. Gente, vamos lá, né? Antes da gente adentrar para a ministração dessa noite, eu vou trazer, às vezes, alguém que está aqui nos visitando ou que não está pegando a sequência. Alguns sábados a gente começou uma gincana no meio da nossa juventude. E esse projeto, eu tenho certeza que saiu do coração de Deus. Nesse projeto a gente já conseguiu muito alimento, arrecadar muito alimento. Já teve família que nos procurou, que estão em necessidade, que a gente está direcionando esses alimentos para essas pessoas. Nessa gincana, nós já tivemos aqui a gincana bíblica, com as perguntas difíceis, e o nível de acerto, assim, o aproveitamento da galera foi muito bom. Inclusive, talvez esse sábado ou no próximo sábado eu já vou soltar o livro da próxima gincana bíblica. Só que agora eu vou ser inteligente, Gustavo. Não vai ser eu que vou fazer as perguntas. Eu vou passar para um camarada aí que já está acostumado com esse negócio, sabe? Aí não vai ter problema, porque o cara é crânio. Aí ele que vai fazer as perguntas para mim. Eu não vou falar quem que é, não, porque senão vai ficar com vergonha. Mas essa gincana bíblica está tendo muita... a gincana está trazendo muitas coisas boas na nossa vida. E a gente vai ter parte de lazer. Nesse mês que vem, muito provavelmente a gente vai fazer o culto na praça. Porque o objetivo da gincana é... Jesus, quando ele convidou os seus discípulos, ele chegou perto de todos eles e falou: siga-me. Essa foi a frase que Jesus deu para os seus discípulos. E no meio dos discípulos... segundo os historiadores, segundo as pessoas, os nobres daquela época, tinha um discípulo que estava preparado psicologicamente e em questões de estudos para seguir Jesus. Você sabe quem era esse discípulo? Alguém sabe? Judas, aquele que mais para frente viria trair Jesus. E todos os outros discípulos eram pecadores igual eu e você. Entre eles tinha um que era meio estourado, meio nervoso, né? Aqui não tem ninguém nervoso. Tinha uns meio preguiçosos, tinha uns meio, né? E Jesus chamou todos eles. Só que o siga-me de Jesus é o siga-me da Bíblia. Porque não era Jesus que iria seguir eles, era eles que iriam seguir Jesus. E o projeto dessa gincana nasceu daí. Obrigadão, meu querido. Oh, glória. O projeto dessa gincana veio daí. Porque nós estamos lançando o Siga-me para a juventude. E o Siga-me é para todo mundo, para quem quiser. Só que tem um negócio: se quiser andar com nós, se quiser seguir a gente, nós não somos melhores que ninguém, mas vai ter que fazer o que a gente faz, que é ser imitador de Cristo. Então, Jesus, ele pregava nos templos? Sim. Jesus, ele fazia as coisas para a igreja? Sim. Só que Jesus, ele ia lá fora também. A Bíblia conta uma parábola que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Jesus foi lá buscar a que se perdeu e deixou as 99. Então, ser igreja nas 4 estruturas da igreja é muito fácil. Só que nós somos igreja, porque a igreja não é esse prédio. Isso aqui é um prédio. Parede não é igreja, janela não é igreja, piso não é igreja. Igreja é eu e você. Presta atenção aqui, gente, que a pregação já começou. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, ó: presta atenção no Vitinho, que a pregação já começou. Aí você vai apontar o dedo pro nariz dele com respeito e falar assim, ó: se não,
Ele vai te chamar pelo nome. Combinado? Beleza, então. O que eu estava falando mesmo? Lembrei. Então, igreja não é as quatro paredes. Igreja somos eu e você. Nós somos a igreja. E esse é o propósito da gincana. Nós estamos arrecadando alimento e a família que nós vamos levar, nós não vamos levar só o alimento físico. Eu vou chamar mais uma meia dúzia de doido igual eu, nós vamos levar umas bíblias, nós vamos pregar, nós vamos levar o amor de Jesus. Quando nós fizer o culto na praça, já estamos combinando com uma equipe, vai ser o mesmo esquema. Por quê? Nós queremos levar o amor de Jesus para as pessoas. Isso foi o que Jesus nos ensinou. E no sábado passado, a gente soltou aqui o quiz bíblico sobre o Evangelho de João. E eu dei ali um estudo sobre a Bíblia, mas numa parte prática. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia numa parte mais teórica. Só que é impossível eu, em 30 minutos, decorrer com vocês um curso de 4 anos. Né? Eu não tenho essa habilidade. Então eu fiz um resumo bem resumido para aguçar a vontade de vocês. E vou dar um spoilers aí que eu estou conversando com algumas pessoas para quem sabe num futuro muito breve a gente poder ministrar isso de uma maneira mais abrangente para toda a igreja, né? Espero que dê certo. Então vamos lá, o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação progressiva de Deus registrada em forma escrita. A Bíblia, ela tem 66 livros. Fala comigo, 66 livros. E a estrutura da Bíblia, ela é diferente daquilo que a gente está acostumado. Porque muitas pessoas acham que porque lá no livro do Gênesis fala do início, fala da criação, ele foi o primeiro livro escrito pela Bíblia. Mas historiadores acreditam, não é uma unanimidade, que o primeiro livro escrito foi Jó. E Gênesis entra ali no Pentateuco. Gênesis foi escrito por Moisés. E Moisés escreve o que chamamos de Pentateuco, que é a lei, que é os livros de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Por que lei? Quando você pega o livro de Gênesis, Deus está criando a humanidade. No livro do Gênesis se originaliza, a origem começa. Deus vai lá e cria Adão e Eva. Adão e Eva pecam, nós vamos falar um pouquinho disso. O pecado entra no mundo, depois entra a redenção. Mas o livro do Gênesis é o início. A humanidade começa a pecar, Jesus se arrepende de ter feito a humanidade. Mas ele encontra em Noé alguém justo, íntegro e fiel. E através de Noé, a humanidade recebe o livramento vindo da parte de Deus. A humanidade começa a crescer de novo e começa a pecar de novo. E Deus fala assim, chega, eu não vou ter mais a humanidade para mim. E ele cria em Abraão, ele fala assim, eu vou chamar um homem, e desse homem eu vou fazer uma grande nação. E ele chama Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó tem 11 filhos e uma filha. E quando Jacó começa a criar os seus filhos, um deles se destaca, que foi José. Eu vou ser assim um pouquinho... Quem escuta áudio no 1.5 aí? Alguém escuta o áudio no 1.0? Ou seja, Lourenço, você tem que escutar no 3.0. Tô zoando. Eu vou pregar no 1.5 hoje para dar tempo de falar tudo. Tá dando para entender até aí? Todo mundo? Então beleza. José se destaca e ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. Lá no Egito ele começa também a sobressair depois de anos de penumbra. Foi preso injustamente, sofreu até falar chega. Só que o alimento acabou. Eu vou falar de forma resumida, como eu disse, é uma mensagem mais teórica. Se você nos visita, né, pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, a gente não costuma ter sempre essa estrutura, é uma sequência de mensagens, tá bom? Mas vem com nós que vocês vão gostar. E aí, lá no Egito, ele é usado por Deus para dar livramento para Israel. Os seus irmãos que tinham vendido ele, que tinham humilhado ele, e a sua família vai para o Egito. Para o Egito vai cerca de 70 pessoas, fala comigo, 70 pessoas. E
foi lá para o Egito. Eles começam a viver no Egito junto com José, que agora era o governador do Egito. E eles tinham muitas mordomias lá, porém os anos vão passando e as mordomias vão diminuindo. Os anos vão passando e de chefes eles passam a ser servos, de servos eles passam a ser escravos, e de escravos agora eles passam a ser atormentados, eles passam a ser duramente castigados, até que Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo de Israel. E agora nós já não estamos mais no livro do Gênesis e já estamos no livro de Êxodo. E o livro do Êxodo é o livro da saída. Fala comigo, saída. Porque Deus usa Moisés para libertar o povo de Israel. Ele levanta várias pragas e com mão forte Deus tira o povo de Israel do Egito para a terra prometida, que era a terra de Israel. Muita gente acha que a terra prometida é o mundo de Barbie, o mundo das aventuras de Alice no País das Maravilhas. Não, gente. A terra prometida nada mais, nada menos que era Israel. E aí Deus arranca eles do Egito. E lembra, tinha ido para lá quantas pessoas? 70 pessoas. Agora sai uma multidão de cerca de 450 mil pessoas. Ou seja, 70 ainda não é uma nação, mas 450 mil já está começando. E agora eles saem do Egito e vêm para a terra prometida. E aí, nos livros do Pentateuco, Moisés cria a lei, porque toda civilização precisava de uma lei, e a lei egípcia não poderia se aplicar à lei da nação que Deus estava criando. E aí eles criam o Pentateuco. Moisés, inspirado por Deus, cria o Pentateuco. E dentro do Pentateuco tem não só os 10 mandamentos, como várias e várias leis. Então no Pentateuco eu tenho a criação, a queda, formação do povo de Israel e a lei de Deus, ou seja, a base da aliança entre Deus e o homem, que revela a santidade de Deus e depois o pecado da humanidade. Eu quero fazer o resumo, eu não aguento, eu vou falando, né? Não era para falar isso tudo. Nós temos também na Bíblia os livros históricos, que não vai dar para me falar um por um, mas eu vou falar só um pouquinho de Josué e de Juízes. São os 2 primeiros livros históricos. Quando Moisés, ele começa a tirar o povo de Israel do Egito, o povo pecou demais, gente. O povo mesmo vendo tudo aquilo, eles foi pecando, até que Deus falou assim, ó, chega, de vocês tudo, só Josué e Caleb que vai ver a terra prometida. E aí Josué começa a conquistar território, e vale muito a pena ressaltar que quando Israel acaba ali com o último juiz, que foi Samuel, eles entram naquilo que chamamos de reino monárquico. Vitor, o que é isso? Reino que tem um rei terreno, porque até então o rei de Israel era Jesus, só que eles cansam de ser reinado por Jesus. É isso mesmo, gente, eles cansou de ser reinado por Deus, e eles pedem um rei humano. E aí Samuel se entristece com aquilo, até que Deus olha para Samuel e fala, Samuel, por que você está triste? É a mim que eles têm rejeitado. E aí Deus vai e levanta o primeiro rei da história de Israel, que foi o rei Saul. Saul começa muito bem, mas depois ele começa a deixar a vaidade entrar no seu coração. E depois que a vaidade entra no seu coração, ele começa a cometer um erro atrás do outro, até que Deus rejeita Saul e levanta um homem que vinha a ser segundo o coração de Deus, que era Davi. E Deus levanta Davi lá do pasto, no meio das ovelhas. Ele vai lá e chama para mostrar que não importa onde você está, se você tiver um coração segundo a vontade de Deus, Ele pode e vai te levantar. E aí ele levanta Davi. E Davi reina e transforma Israel na maior potência daquela época. Depois de Davi vem Salomão, que consolida o reinado de seu pai. E no reino de Salomão, Israel era extremamente próspera, era extremamente rica, não só em armamento bélico, como em riquezas, como em fama, como em sabedoria e várias outras coisas. Porém Salomão se perde em meio a tanta sabedoria. Salomão começa muito bem, mas termina muito mal. E o reino
o reino é arrancado, a dinastia de Davi fica apenas com uma luz, e agora Israel se divide em 2 reinos. Por exemplo, quantos aqui já leram um livro de reis, ou leram ali em crônicas, e tinha 2 reis reinando, e você deu um nó na sua cabeça? Já aconteceu com alguém? Com a maioria, está todo mundo balançando a cabeça, quase todo mundo. Vou te explicar o que estava acontecendo. O reino de Israel foi dividido quando foi passado para Roboão, que era filho de Salomão. Uma parte ficou com a dinastia de Davi. Vitor, o que é isso? A descendência de Davi. E a outra parte foi entregada a Jeroboão. E aí, durante todo esse contexto, tinha alguém reinando no reino norte e alguém reinando no reino sul. Por isso teve durante todo esse... Amém, irmãos? Na Bíblia também encontramos os livros poéticos. Você sabia que a Bíblia é cheia de poesia, gente? Por exemplo, quem está amando aqui, ó, amando esposa, esposo, ou amando algum crush assim, né? Já estou na idade, já estou ali, né? O livro de Cantares tem algumas cantadas para você dar na sua, né, no seu amor, no amor da sua vida. Você só não pode errar a cantada, né? De um cara muito pentecostal que olhou ali, né? O pastor falou isso, aí ele falou: não, eu vou pegar um versículo de Cantares. Aí ele escreveu o versículo, né? E colocou assim, ó, com muito amor, beijos. Aí a mulher rasgou o trem. Ele escreveu o versículo: tu és tão linda como as mulas de Faraó. Aí não, né, irmão? Tem que pensar, né? Mas Cânticos é uma poesia, Provérbios é outra, Eclesiastes, Salmos e Jó são livros de poesias, são livros que vão narrar de forma poética a palavra do Senhor. Os temas centrais: sabedoria, sofrimento, adoração e sentimentos humanos. Temos também os profetas maiores e menores: Isaías, profeta maior, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores. E lembra que eu falei dos contextos dos 2 reis reinando? Durante todo esse contexto tinha um profeta ou mais profetizando. Por isso que às vezes você vai ver profecia de Ezequiel no livro de Daniel, você vai ver profecia de Elias no livro de 2 Reis, porque tinha vários profetas profetizando durante a história. Amém, irmãos? Vamos para os livros do Novo Testamento agora. E a gente finaliza o Antigo Testamento com 39 livros. E no Novo Testamento, Vitor, temos os 4 evangelhos, que são os mais conhecidos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos também, né, os evangelhos falam, todos os 4 evangelhos falam da história de Jesus. Quem já leu aqui os 4 evangelhos? Vocês percebem que os 4 evangelhos é alguém narrando a história de Jesus. E eles se completam, é muito interessante, porque eles se completam. Nós temos o primeiro evangelho de Mateus. Mateus foi contemporâneo a Jesus, até porque era um dos seus discípulos. Temos também o evangelho de Marcos. E temos ali o evangelho de João. Esses 3 são contemporâneos a Jesus. E tem alguém me olhando assim: o que é contemporâneo? Contemporâneo é que viveu na mesma época que Jesus. Nós somos contemporâneos da mesma época, estamos vivendo na mesma época. É lógico que tem alguns mais velhos, né, que já estão vivendo há mais tempo, e uns mais novos, brincadeira. Mas todos nós somos contemporâneos. E esses 3 são contemporâneos a Jesus. E você vai ver que eles têm uma linguagem mais simples, uma linguagem menos polida, uma linguagem mais povão, uma linguagem mais vitinho. Mais ou menos isso. E se você analisar o evangelho de Lucas, já é uma linguagem mais culta, né? Lucas era um médico. E Lucas foi o único dos evangelhos que foi escrito posteriormente, cerca de 70 anos após a morte de Jesus. Então, todos eles falavam de Jesus. Às vezes você fala assim: Vitor, mas tem alguma coisa que está no evangelho de João que não está em Marcos, ou tem alguma coisa que está em Mateus que não está em Lucas. É normal, todos eles escreveram
do ângulo que eles viram os acontecimentos de Jesus, e Lucas escreveu de relatos de pessoas que viveram. Isso é muito fantástico. Eu imagino Lucas chegando perto da mulher do fluxo de sangue: vem cá, me conta aqui, é verdade que você tinha 12 anos que sofria por um fluxo? Ela: ô menino, é verdade, eu sofria demais, e era assim, era assado. E Lucas escrevendo tudo, aí ele passando ali dias e noites na sua escrivania, escrevendo os relatos do Evangelho de Lucas. Depois dos Evangelhos nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco nós vamos falar que Atos é um livro muito escatológico na questão do Espírito Santo. Independente se você acredita, qual parte da teologia que você acredita, daqui a pouco nós vamos entrar nisso. E aí nós temos também as cartas paulinas, de Romanos até Filemon. E depois nós temos as cartas gerais: Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas. E nessas cartas nós temos ensinamentos, seja de Paulo ou de outras pessoas, doutrina cristã, vida prática, vida cristã e muitas outras inspirações. E por fim nós temos o livro escatológico, que é o livro de Apocalipse, que fala dos fins dos tempos e da vitória de Jesus para toda a eternidade. E assim nós finalizamos os 66 livros da Bíblia. Interessante dado que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. É muito fantástico um livro que contém 66 livros, que foi escrito por 40 autores diferentes. Em aproximadamente 1.500 a 2.000 anos, a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em 3 continentes: Ásia, África e Europa. As línguas originais que foram escritas a Bíblia: hebraico, a maior parte no Antigo Testamento; aramaico, algumas pequenas partes; e no grego, a maior parte no Novo Testamento. Veio de um só, que é Deus. E o mais fantástico de tudo isso, que Deus pegou homens de etnias diferentes, homens de geografias diferentes, de costumes diferentes, e colocou neles a inspiração para escrever o livro mais importante, mais fantástico, o único inerrante, o único que está acima de todos os livros, que é a palavra do Senhor, que está para mim e para você, por amor a Ele. Você pode aplaudir a Ele por isso? Qual é a mensagem central da Bíblia? Apesar de muitos livros, existe um tema central na Bíblia Sagrada, que é a redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo, como relata João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a Bíblia é cristocentrismo, ou seja, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontar em algum momento para Jesus Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Mesmo em épocas diferentes, a Bíblia sempre foi e sempre vai ser coerente, porque, como eu disse, ela é inerrante, não há erro na palavra do Senhor. Então vamos para um resumo histórico da Bíblia. Fala, resumo histórico. Cutuca alguém e fala, fica ligado. Gênesis, acontece a queda do homem. Em Gênesis, o homem peca. Todos nós conhecemos a história: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come da árvore da vida. Eva foi lá, abocanhou da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu para Adão, e eles comeu os dois e o negócio deu ruim. Ou seja, o homem cai. Depois, em Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, há as principais promessas da primeira vinda do Messias. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocará o nome de Emanuel, Deus dentro de mim. E essa promessa vem a se cumprir no Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
todos eles mostram o cumprimento dessa promessa feita lá em Isaías. Ou seja, aquilo que Isaías profetizou muitos anos atrás veio a acontecer depois de mais de 2.000 anos, cerca de mais ou menos 1.500 anos, se cumpre aquilo que Isaías prometeu. Então, primeiro vamos lá, o homem, vem comigo, o homem caiu, Isaías profetizou a vinda de Jesus, e Jesus nasce. Depois que Jesus nasce, ele traz a redenção para a humanidade, porque como por um homem o pecado tinha entrado, também por um homem a salvação precisava entrar, e ela vem através do sacrifício vicário. O que significa isso? Sacrifício insubstituível. Só Jesus poderia fazer aquele sacrifício, só Jesus era capaz de fazer, e ele cumpre aquilo. Ele leva o meu e o seu pecado, e através dele a redenção da humanidade vem. Outra promessa, Joel capítulo 3, a partir do versículo 2:18, perdão. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonho e vossos velhos terão visões. Essa promessa é do derramar do Espírito Santo. Joel profetiza que o Espírito Santo viria, e lá em Atos 2, muitos anos depois, a promessa se cumpre com a vinda do Espírito Santo. E nós temos mais um paralelo, que Jesus disse em vários textos do Novo Testamento, e em alguns do Velho também fala sobre isso, poucos, que haveria um dia que Jesus buscaria a sua igreja. E essa é a última promessa que ainda não se cumpriu. Mas do mesmo jeito que a promessa de Gênesis, que a promessa de Isaías, que a promessa de Joel se cumpriu, a promessa de Mateus, que diz que ele virá para buscar a sua igreja, vai cumprir, porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Nós somos a igreja, nós somos a noiva, e um dia nós estaremos com ele no céu. Talvez você seja daqueles que acreditam que a igreja, mas pela graça dele, que é favor não merecido, para poder viver com ele no céu. Essa promessa vai se cumprir. Um dia todos nós estaremos ante Cristo, estaremos diante dele, e teremos o privilégio de ou ir para a direita, ou apartai-vos de mim. Mas em nome de Jesus, dessa plateia, não vai ter nenhum apartai-vos de mim. Vai ter só: vinde a mim, benditos do meu Pai, tomais por herança aquilo que foi preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Quem vai estar nessa lista aí, levanta a mão e diz amém. Isso mostra a unidade das Escrituras. Existe uma linha narrativa chamada de história da redenção. Eu queria poder falar mais de vocês, falar mais para vocês sobre isso, mas o tempo não nos deixa, né? Como eu disse, não dá para transformar um curso de 4 anos em 30 minutos de palestra. Mas vamos lá. A grande história da Bíblia tem uma outra linha teológica que fala criação, queda, redenção e restauração. Deus criou tudo perfeito, Gênesis 1, queda, Gênesis 3, redenção, João 3,16, e restauração, tudo será renovado. E quando a gente fala da restauração, eu vou finalizar falando um pouquinho de escatologia com vocês, bem pouco, só uma leve pincelada. Quando nós falamos de restauração, a gente fala de escatologia. Escatologia, para quem não sabe, é a doutrina dos últimos tempos. Haverá um dia que nós não estaremos mais nessa terra. E a escatologia, ela é dividida em pelo menos 3 fontes muito estudadas. Que é o primeiro tipo de pessoa acredita que o milênio é literal, né? Gabriel, vem cá falar para nós o que é literal. Brincadeira, Gabriel, não precisa vir cá falar o que é literal. Muitas pessoas acreditam que nós vamos viver 1000 anos aqui na terra e vamos participar da grande tribulação. Outros acreditam que nós não vamos participar da grande tribulação, que vai ter 2 vindas de Jesus.
A primeira vinda haverá um toque de uma trombeta, a igreja será arrebatada, ficará com Jesus durante 7 anos, naquilo que chamamos de bodas do Cordeiro e tribunal do galardão. Aqui na terra haverá 7 anos de grande tribulação, que será dividida em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de destruição assim absurda, onde o anticristo vai mostrar as suas facetas. E depois vem a segunda vinda de Jesus, onde Jesus estará com a sua igreja nos ais, se encontra com a terra naquilo que chamamos de a batalha do Armagedon lá em Israel. E tem também quem acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Eu não sei se vai passar, eu não sei se não vai passar, mas de uma coisa eu posso garantir para vocês: seja em 2 ou em uma vinda, Ele vai vir nos buscar. Haverá 7 toques de trombeta, haverá grande destruição, haverá tudo o que Apocalipse diz, as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas e tudo que está escrito lá. E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, e só vai subir para viver com Ele a eternidade no céu quem estiver com as vestes brancas. Por isso, se as suas vestes não estão brancas, eu te convido a fazer, como a gente disse lá no início, seguir Ele. E não importa como você está no momento, o que importa é cada passo que você dá em direção a Ele, é um passo a mais para suas vestes serem limpas. Cada passo que você dá em direção a Ele, é um passo a mais que você dá para ser santo. E nós nunca vamos conseguir ser santos, mas nós sempre iremos buscar a santidade no Senhor. Amém, irmãos? Vamos todos ficar de pé. Espero que com essa breve palestra tenham dado pelo menos uma aguçada. Pelo menos uma aguçada naquilo que a gente chama de vontade, né? Buscar mais, não só da Bíblia, mas da teologia bíblica, para entendermos esses contextos. Porque quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo que eu não sei nada. É incrível. Ontem eu achei que eu sabia mais do que eu acho que eu sei hoje. Eu tenho certeza que amanhã eu falei, cara, não estou sabendo mais nada. Mas nós... Depois a gente passa, pode ser? Mas vai ser hoje ainda. Fica preparado, depois eu deixo a senhora dar o testemunho, tá bom, irmã? Antes do louvor, só finalizar. E nós precisamos entender essa verdade. A Bíblia diz que nós precisamos buscar o reino de Deus. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de nós virmos na igreja apenas por vir. Como eu disse lá no início também, igreja não é esse prédio. Igreja não é cimento, não é cadeira. Corpo de Cristo somos eu e você. E como corpo de Cristo nós precisamos ir lá e buscar pessoas que estão perdidas no mundo. Mas para isso nós precisamos estar estruturados, porque um cego não pode guiar outro cego. Eu preciso primeiro estar estruturado. Eu preciso primeiro ser consolidado. A gente acredita assim, primeiro a gente ganha, depois a gente consolida, para depois a gente enviar. E depois de 6 anos de trabalho árduo, quem pegou um pouco sabe, a gente tem convicção que a nossa base está consolidada. E agora é hora de nós ganharmos mais almas para Jesus. Agora é hora de nós buscarmos pessoas lá fora. Porque eu quero que nós tenhamos mais de 1000 jovens nessa igreja. Mas Deus sabe no meu coração que eu também quero que nós sejamos a igreja que tenha menos jovens. Porque quanto mais jovem dentro das igrejas sérias que prega a verdadeira palavra, menos jovens no mundo, menos jovens servindo a Satanás e mais jovens servindo ao único que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos orar, eles vão cantar, depois a irmã vai dar um breve testemunho e nós vamos finalizar. E você que quiser, ofertar na casa do Senhor durante o louvor, depois da ministração, você tem a oportunidade de ofertar, se for em cédula, na nossa caixinha de oferta, se for em digital, a chave Pix é resgate, é paz, o Jonas conseguir jogar lá para nós, QR Code,
resgateepaz@gmail.com. resgateepaz@gmail.com. Coloque a mão na altura do seu coração e ore comigo. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra que foi fortemente ministrada aos nossos corações. Senhor, nós não merecemos poder desfrutar do privilégio de sermos, Pai, teus filhos. Deus, nós não merecíamos ser teus servos, nós não merecíamos ser teus escravos, mas o Senhor não nos chamou de servo, mas nos chama de filhos. Pai, como teus filhos nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Como teus filhos nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Deus, como teus filhos nós não estamos, Pai, dispostos a viver no raso, mas queremos a profundidade do teu amor, profundidade do teu toque, profundidade de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Porque nós sabemos que um dia o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. E para esse dia, Deus, nós não só queremos estar preparados, mas nós queremos ter frutos, Pai. Nós queremos ter frutos para poder apresentar para o Senhor. Nós sabemos que não somos salvos pelas obras, mas nós queremos ter também as obras, não para nos vangloriarmos dela, mas para mostrar a misericórdia e o poder do Senhor, Pai. Porque nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nós queremos estar aonde o Senhor quer que estejamos, e nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus, amém. Coloque a mão sobre o seu coração e cante essa oração a Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim, meu viver, por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti. Essa canção, a sua oração, entregue tudo para o seu Deus. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor, e eu entrego tudo a Ti. Levante as suas duas mãos e declare isso com toda a sua fé. Mas você que realmente quer entregar tudo a Deus. Oh Pai, nós não queremos entregar uma parte, nós não queremos entregar uma porcentagem, não, Deus, nós queremos entregar tudo a Ti. Oh, entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia. glória a Deus. Ah, Pai, nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Se nós entregarmos a nossa vida, a nossa juventude ao Senhor, vocês podem ter certeza que a vida de cada um de nós será a melhor vida aqui na terra, e nós teremos uma eternidade com Ele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor? Podeis assentar para ir mandar o breve testemunho?